E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é a Ana Cláudia Peixoto, prof. de Física e Matemática, e hoje eu estou aqui para dar continuidade sobre as usinas nucleares. E o que que acontece com ela? Como é que nós temos que proceder se por acaso ocorre um escapamento de radiação nas usinas, ou explode uma usina, né? Qual é o procedimento? O que que as pessoas devem fazer? Então, é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que moram perto das usinas, aqui no Brasil, em Angra dos Reis, né? E para as outras, óbvio, é um assunto super importante, inclusive também por causa da guerra na Ucrânia existe uma usina nuclear, e se ela explode, o que acontece? Qual será o raio que atinge lá? Se ocorre explosão, que raio é atingido lá, nessa região, certo? E também tenho certeza que vai ser uma questão de vestibular, com certeza, sobre esse assunto. Ou do vídeo anterior, que eu já fiz, quem não viu, vai lá e assiste, ou desse e dos próximos que virão sobre esse assunto, certo? Então, me acompanhe. Vou partilhar aqui a tela. Deixa eu deixar ela bem grande. Então, assim, ó, vamos ver aqui, ó. O que ocorreria se houvesse um acidente nuclear em usinas que contêm o reator a água pressurizada, que é como tem aqui em Angra dos Reis, como tem na Ucrânia, como tem na França, certo? Então, o que aconteceria, tá? Então, usinas como a de Angra, que temos aqui no Brasil, como a da Ucrânia, são exemplos de reatores de água pressurizada. Então, pensando sobre a situação de haver uma suspeita de vazamento radioativo para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, não há risco de radiação depois de um raio de 100 quilômetros. Então, eles acham que até 5 quilômetros, depois de 5 quilômetros, não tem risco. Então, entram em ação dois procedimentos principais. Em um raio até os 100 quilômetros, que há risco de contaminação, a população tem que ser totalmente retirada. Depois, na região de 5 a 15 quilômetros, a recomendação é que as pessoas devem permanecer em casa, vedando porta e janela para evitar a radiação mais aguda. Vamos ver isso mais à frente. Bom, mas os críticos, tá? Como o Greenpeace também, têm uma opinião diferente sobre o raio da radiação. Quem não sabe o que é o Greenpeace, é uma ONG que se preocupa com problemas ambientais, recursos ambientais. Então, a área coberta pelo plano de emergência, eles acham que é pequena, que a CNEM propõe de até 5, após 5 quilômetros, não tem risco, né? O risco começa a diminuir. Então, há outras pesquisas que indicam que o efeito sério da radiação é no raio de 30 quilômetros em torno de Three Mile Island e 400 quilômetros em Chernobyl, por exemplo. E também acho que em Angra deveria contemplar um raio de pelo menos 90 quilômetros. Afirma esse ambientalista, o Sérgio Dialeteixe, e não sei se eu pronunciei certo, tá? E o Greenpeace também do Brasil acha que o raio nosso ali de Angra deveria ser 90 quilômetros. Ou seja, a minha opinião é que se acontece uma situação dessa em Angra, eu acho que todo mundo tem que pegar seu carro e se mandar na hora, pegar um avião se puder ir embora, ficar longe, até ficar sabendo bem qual é o raio, onde está ocorrendo a radiação, para voltarem depois. Mas tem um ponto em que os dois lados concordam, é que a possibilidade de acidente atualmente é mínima, que não era em Chernobyl. Em Chernobyl, na época que ocorreu o acidente de Chernobyl, a usina não tinha nem a metade, a usina nuclear da época não tinha nem a metade dos recursos que tem a de hoje. Então, como é que ocorre a proteção contra esses acidentes? Os reatores, eles contam com blindagens radiobiológicas, paredes de concreto e aço, além de sensores e circuitos de proteção capazes de desligar a usina se surgirem características anormais. Então, olha só como está diferente, como são protegidas, né? Então, se surge qualquer característica anormal,
e aparecem sensores que já marcam, que daí as pessoas conseguem já resolver e não deixam acontecer. Mas se houver uma falha humana, aí sim, daí o risco é bem maior. Pode ser bem maior. Então, e se ocorrer, então, um acidente nuclear em uma usina? Qual é o procedimento? Então, olha ali. É remover objetos contaminados e interditar as áreas. A seguir, bombeiros com roupas de plástico hermeticamente fechadas iniciam a descontaminação. Como esses trajes não protegem contra todo tipo de radiação, ou da radiação gama, por exemplo, eles só podem ficar alguns minutos por lá. E dependendo do grau da contaminação, os trabalhadores não podem permanecer mais que alguns segundos na usina. Ou seja, bem difícil, né? O Greenpeace também afirma que parte dos bombeiros, ainda tem mais essa, desconhece os princípios e riscos da radiação. Então, eles estão lá e nem imaginam se ocorrer um risco de um acidente, o que pode acontecer. E o que acontece daí com a população próxima da usina? Então, enquanto os bombeiros estão lá tentando reduzir a radiação e resolvendo os problemas, a população é alertada pelo som de aqui no Brasil, em Angra, de 9 sirenes, megafones, carros de som, ou por bombeiros que vão de porta em porta. Depois disso, as pessoas devem escutar pelo rádio e pela TV as instruções da Defesa Civil. Nos outros locais deve ser parecido, ou daqui a pouco até com mais itens, né? Mas aqui eles fazem isso. Mas já para os ambientalistas e o Greenpeace, esses métodos não são suficientes para avisar todos os habitantes, e principalmente quando tem turistas nos locais que frequentam a região, porque em certas praias as sirenes não são ouvidas. Eles também alegam que falta informação, já que muitos moradores não sabem o que fazer ao escutar um alarme. Então, para você aí que mora em Angra dos Reis, para você aí que tem uma usina perto de você, se alertem com as sirenes e se liguem desses assuntos. Pesquisem mais quem mora perto para saber que se um dia acontecer, já sabem, vocês já vão saber o que fazer. O que ele sugere é que nas suspeitas de acidente, a população num raio de até 3 quilômetros ao redor do reator deve ser retirada no máximo em 4 horas. Eu acho que é muito. Se o vazamento for confirmado, quem vive até 5 quilômetros da usina também precisa deixar a área, e os ônibus devem levar as pessoas até abrigos determinados no local, se tiver ônibus ou qualquer outro carro, móvel que tiver ali presente. Quem estiver entre 5 e 15 quilômetros da usina deve permanecer em casa, vedar portas e janelas com fita isolante e desligar ventiladores e condicionadores de ar para reduzir a exposição à radiação de alta intensidade. Isso é o que eles propõem aqui no Brasil, nas usinas de Angra dos Reis. Mas já o Greenpeace, de novo, discorda, porque ele diz que a vedação não protege contra os raios gama e que a área de proteção deveria ter 90 quilômetros. Ou seja, eu acho que aconteceu alguma coisa desse tipo, vão dar no pé. Quem morar ali perto, quem estiver ali perto, tem que sair dali. E vamos supor o seguinte, as pessoas não conseguem sair dali ou são, de qualquer forma, contaminadas. O que elas devem fazer? Elas devem ser transferidas para centros médicos na hora, capazes de tratar a emergência radiológica. Elas têm que ser na hora, porque os efeitos da radiação podem ser e são muito graves, que é o próximo assunto que nós vamos ver na nossa próxima aula sobre usinas nucleares, certo? Então, terminamos mais esse assunto sobre essas usinas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se quiserem que eu faça algum vídeo a mais sobre alguma coisa nesse sentido, é só colocar embaixo ali no meu vídeo do YouTube, certo? E até a nossa próxima aula. Tchau!